Que a paz, o amor e a misericórdia do nosso Jesus estejam na vida de cada um de nós. Antes da leitura, nós queremos agradecer a presença de quem nos visita hoje. Sejam muito bem-vindos. Deus, com certeza, está se agradando muito da presença de vocês na casa de Deus. Sejam muito bem-vindos. A leitura se encontra no livro 1 Timóteo, versículos 17 e 18. 1 Timóteo, capítulo 5, versículos 17 e 18. Diz assim a palavra do nosso Senhor: os presbíteros que governam bem sejam estimados por digno de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Porque diz a Escritura: não ligarás a boca ao boi que debulha, e digno é o obreiro do seu salário. Nosso irmão Jaime agora está com a mensagem. Bom dia para todos, sejam todos bem-vindos. Amém? Achei que vocês não estavam aí não. O Roberto perguntou se eu precisava de ajuda para pôr lá, eu falei, não, deixa que eu ponho sozinho. Brincadeirinha à parte. Sempre bom estar com você. É encorajador a sua presença aqui. Me ajuda muito, né? Como o André mencionou, o Rogério aí, muito contente de ver esse irmão aí. Umas lutas, né, irmão? Mas estamos juntos, né? Seja bem-vindo. A nossa agenda anual, não sei se todos estão a par dessa agenda anual, mas ela está fixada lá, no nosso quadro. E segundo a agenda anual, no próximo domingo, nós teremos um café da manhã com toda a família de Deus. E você que está aqui pela primeira, segunda vez, você é nosso convidado, ok? Para participar conosco desse café. Então, uma vez que nós vamos tomar esse café, então nós não teremos, nesse domingo, o estudo com o Cláudio, a respeito da cruz de Cristo. Porque o café começará a partir das 8h30 da manhã. Isso mesmo, pessoal? Amém. 8h30 da manhã, joia! E nós sabemos que esse café da manhã que a igreja promove não é uma invenção nossa. A igreja primitiva já tinha seus cafés da manhã, seus almoços, porque isso chama comunhão, né? Então, a ênfase não está no café, embora o café vai ser maravilhoso, eu tenho certeza. Mas a ênfase está na comunhão dos irmãos, no apoio mútuo de um para com o outro, um encorajando o outro. Por isso que a sua presença é imprescindível, importantíssima, porque é a família de Deus que está reunida. Amém? Ótimo. Só lembrar também que o Vitor pediu que lembrasse que o pai dele e a mãe dele estão viajando, porque ele está de férias, e é a razão que o Ronaldo e a Soraya estão ausentes hoje aqui, né? Que bom que eles fazem questão de nos avisar, né? Porque os presbíteros ficam preocupados. Onde está andando essa ovelha? Está desgarrada? E aí você já... Não, ele está só descansando um pouquinho e vai voltar. Então aí é tranquilo mesmo, né? Ok. Nossa, a mensagem já está lá na frente. Esse quer me der trabalho com isso aqui. Eu estou sabendo. Ai, tá bom. Ai, agora vai.
Isso. Estou fazendo as pazes com a tecnologia. Ainda há tempo para mim, né? Bom, já faz algum tempo que a igreja vem conversando, estudando, ouvindo muitos ensinos aqui do púlpito a respeito do chamado de Deus para homens que Deus está chamando juntamente com suas esposas para servi-lo. E hoje queria informar a igreja, né? A igreja é todos nós, nascidos de novo. Informar a igreja que pela bondade do Senhor está caminhando muito bem, né? Caminhando muito bem o nosso trabalho com a escolha desses homens, presbíteros, diáconos e evangelistas. Lembrar a igreja que nós precisamos continuar jejuando e também orando para mostrar de maneira prática a nossa dependência de Deus, porque nós não somos aptos a escolher esses homens, né? Nós precisamos da ajuda do Espírito Santo, da ajuda de Jesus para a gente fazer isso, ok? Também dizer à igreja que graças a Deus estamos finalizando essa primeira parte, porque nós estamos conversando com aqueles homens que você, igreja, que nós, igreja, apontamos como possíveis presbíteros, possíveis diáconos, possíveis evangelistas, né? Então estamos finalizando essa parte, ok? O próximo passo que vamos dar agora vai ser de listar o nome desses homens que vão servir como presbítero, como diácono, como evangelista, e nós vamos apresentar esses nomes para a igreja. E depois que você tiver esses nomes, então, continue orando muito por eles. E queremos aproveitar um gancho aqui, na oportunidade desse assunto, e dizer que nesse próximo passo, quando nós apresentarmos esses homens, por favor, igreja, se porventura você tiver algo que impeça algum desses homens de servir o Senhor nessas funções que nós tanto estamos falando, por favor, procure os presbíteros e converse com eles a respeito dessa situação, para que haja mais conversas, para que haja mais transparência, para que não venha criar problemas na comunidade de Jesus, a sua igreja. Que sejamos claros, transparentes, ok? Faça isso, por favor. Vamos estar aguardando. O nosso próximo assunto hoje, que nós vamos tratar, é o sustento de homens chamado por Deus, né? E você viu que eu estou conseguindo manipular bem aqui esse... Vamos lá, aprendendo, né, gente? Então, esse assunto é um assunto que a igreja de Jesus aqui no Olivo de Melo, ela não tem o hábito de ficar todo domingo martelando que você contribua, que você vá dar dinheiro para a igreja. Quem quer dar 1.000, quem vai dar 500, quem vai dar... Nós não temos esse costume, nós não temos esse hábito, nós nem achamos certo isso. Então, nós não falamos muito aqui de dinheiro. A nossa ênfase aqui é na salvação das pessoas, na sua salvação. Por isso nós falamos muito do Evangelho. Por isso nós procuramos ensinar o que você precisa fazer para você
passar a eternidade com o Pai, a eternidade com Jesus, a eternidade com o Espírito Santo, com os apóstolos, com os profetas, com os cristãos de todos os tempos. Mas hoje, nós vamos precisar tratar desse assunto. Por quê? Por causa do nosso tema, sustento de homem chamado por Deus. Deus, Ele chama esses homens para desempenhar uma função, um trabalho, uma missão no reino dEle. E nós vamos aprender, e já sei que você já sabe bastante sobre esse assunto. Eu acredito que o que eu vou falar aqui não é novidade para muitos aqui. Talvez uma coisa e outra você vai aprender, né? Mas é porque nós estamos conversando sobre a escolha desses homens e é tão importante, ok? Então hoje nós vamos tratar desse assunto, tá? Bom, vamos falar um pouco da concordância no sustento de homens chamados por Deus. Vamos falar um pouco sobre dinheiro, né? Dinheiro mesmo, né? Da sua contribuição, da sua oferta para sustentar esses homens que trabalham na casa de Deus. Qual casa somos nós? Somos a morada de Deus. E esses homens trabalham nos ajudando, nos servindo, né? Eu queria dizer que, infelizmente, não há uma total concordância no quesito que esses homens podem receber dinheiro, salário, para eles fazer o trabalho de Deus. Não há concordância plena, infelizmente. E você vai saber no fim da nossa conversa por que que eu enfatizo o infelizmente. A gente sabe que há pessoas aí fora na nossa sociedade, né, que não concordam. Ah, mas vocês vão dar dinheiro para pastor, e eles enriquecem, eles têm carrão. Você já sabe dessa ladainha que existe por aí, não é verdade? Então, as pessoas na sociedade, na nossa sociedade, eles não concordam. E fica óbvio de entender por que eles não concordam. Eles não têm entendimento algum da palavra de Deus. Eles não estudam a palavra, eles não pesquisam a palavra, logo eles não entendem. Agora, pasmem, mesmo em algumas denominações, quando eu falo de denominações, você entende que eu estou falando de igreja, porque igreja tem mais de 1000 igrejas por aí. Igreja de todo tipo que você pensar, até a igreja do próprio Satanás tem, é ou não é? Então, a igreja, meu amigo, virou uma bagunça por aí. É o inimigo tentando bagunçar a igreja de Jesus. Porque Jesus disse, eu vou edificar o quê? A minha igreja. Tem milhões de igrejas, mas Jesus tem a dele. Eu oro a Deus que você esteja preocupado em fazer parte da igreja dele. Porque a igreja é dele, ele que morreu por ela, ele deu a vida, ele deu o sangue. Acabamos de comer do pão e beber da ceia, em lembrança do que Jesus fez. E ele disse, eu vou edificar a minha igreja, basta a igreja de Jesus para nós, amém? É, isso mesmo. Eu não vou montar a minha igreja. Ore por mim para que eu nunca monte a minha igreja. Pessoas já me aconselharam, Jaime, você é muito bobo. Você é o único pastor pobre que eu conheço. Primeiro, a ignorância deles, que eu não sou pastor, eu sou evangelista. E eles ficam me encorajando, me dando aula. Jaime, com essa conversa sua, essa lábia sua aí, monta a sua igreja, cara. Você é o único pastor pobre que eu conheço. Santa ignorância, né? Mas fazer o queijo, né? Nós somos mineiros, fazer o queijo, né? E aí a situação fica muito complexa mesmo. Mas há mesmo dentro de algumas denominações, igrejas que não concordam que homens que servem a Deus na função de presbíteros, evangelistas e diáconos, que eles recebam financeiramente um salário digno para eles fazerem esse trabalho. Pior ainda agora, meus irmãos, você acredita nisso?
dentro da própria igreja do Senhor aqui, é possível que tenha pessoas que não concordam que esses homens devem receber salário dignos para que eles possam trabalhar para Deus, para que eles possam sustentar suas famílias. Mesmo entre nós, e é possível. Eu não vou pedir ninguém para levantar a mão, se você não, fica tranquilo, não quero te expor, e nem você acha que teria coragem de levantar a mão, não sei, né? Eu não teria. É um assunto delicado quando se fala de dinheiro. Dinheiro é um assunto delicado, né? É. Mas nós temos que ter coragem de falar desse assunto na igreja, no reino, porque a Bíblia fala tanto desse assunto. Eu não tenho nenhum problema de falar disso. Aliás, eu sou sustentado por Deus através da igreja. Deus tem me sustentado muito bem. E eu louvo a Deus, né? Sabe que eu não sou rico, sou nada disso, nem quero ser, besteira, né? Isso é outra conversa. Pois é, então há pessoas também na própria igreja que não concordam. E a perguntinha que não pode faltar é: por que elas não concordam? Por que essas pessoas não concordam? Que base essas pessoas têm para não concordar com o sustento de homens pela igreja ou através da igreja? Quais as bases? Por que eles não concordam? Bom, teria N razões, mas eu prefiro focar na razão por que nós devemos sustentar esses homens. Eu gostaria de rapidamente deixar com você e te assegurar que há uma base sólida que vem do próprio Deus, através das Escrituras sagradas, as Escrituras santas. Há uma base segura e sólida para que você entenda que o sustento desses homens na casa de Deus é bíblico, é algo que veio do coração de Deus. E eu queria discorrer sobre esse ponto agora. Jesus, nosso Senhor, nosso Mestre, nosso Salvador. Jesus, todos aqui sabem que Ele esteve aqui na terra, mais precisamente lá na Palestina, que era a terra dele e do povo dele. Ele viveu lá pelos seus 33 anos. Nós conhecemos Jesus, né? Pelo menos intelectualmente, né? Se nós conhecemos Jesus por andar com Ele todo dia, interagir, relacionar com Ele, aí é outra conversa, é uma conversa mais profunda, mais madura. Mas eu estou falando intelectualmente mesmo. Todos aqui conhecem Jesus. Se eu chamasse qualquer um aqui à frente, por favor, fala algumas coisas de Jesus para nós. Toma o microfone. A pessoa daria uma aula aqui sobre Jesus. Talvez falaria coisas que nem eu sei sobre Jesus. Eu preciso aprender com essas pessoas sobre Jesus. Mas aí é o conhecimento intelectual. Jesus, quando esteve aqui, Ele chamou 12 homens. Entre muitos discípulos que Ele tinha, a Bíblia fala de 70. Depois em Atos fala que tinha 120. Depois lá a carta de Paulo aos Coríntios fala que Ele foi visto quando ressuscitou por mais de 500 pessoas de uma só vez. Então Jesus tinha muitos seguidores, muitos discípulos. Aliás, Jesus hoje é o homem, é o mestre que tem mais seguidores no planeta. Você sabia disso? Interessante, né? No meio de tantas religiões, denominações, tanta coisa, Jesus lidera o ranking mundial de ter mais adeptos, mais seguidores dele. Por que será, hein? Pois é, quando Jesus chegou ao mundo, entre os seus muitos discípulos, Ele selecionou 12 para estar com Ele, para ser treinado por Ele, para ser equipado por Ele, para que depois esses discípulos se tornassem apóstolos, porque Jesus os enviaria ao mundo com uma mensagem única.
o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E quando Jesus chamou esses 12 como parte dos seus treinamentos, depois também ele deu um treinamento para esses 70 discípulos, enviando de 2 em 2. E essas palavras que eu vou ler agora, está aí na sua Bíblia, no nosso telão, são palavras do próprio Jesus. E Jesus, ele vai dizer, muito obrigado, Célio, Deus te abençoe. Esse púlpito é tão engraçadinho, que tem um lugar para pôr o copo aqui, né? Eu vi os caras colocando, funciona, o passador funciona, a água, vamos embora. Palavras de Jesus, que o evangelista Lucas registrou para você, para mim. Que bom tê-las conosco. Jesus falando com esses 12 e também com esses 70, com seus discípulos: permanecei na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, porque digno é o trabalhador do seu salário. Não andeis a mudar de casa em casa. E você vai vendo que o Novo Testamento está permeado, está cheio de dizeres de Jesus no tocante ao sustento desses homens. Interessante essas palavras de Jesus, não é? Então, Jesus disse que o trabalhador, ele é digno do seu salário. Não é isso que ele falou? Ele é digno do seu salário. E a gente sabe que pessoas que trabalham no reino de Deus, como evangelista, como presbítero, como diácono, se não são bons trabalhadores, se eles realmente não arregaçam as mangas, que não imitem Jesus no seu trabalho, os seus apóstolos, eles não são dignos do seu salário. Como um empregador que tem uma empresa e tem lá um mau funcionário. Você é boa funcionária, irmã? Você é bom funcionário, irmão? Porque a Bíblia muito ensina sobre isso. Você chega nas horas certinhas, sai nas horas certinhas, trabalha mesmo. A Bíblia fala muito disso. Deus quer que a gente, como os discípulos dele, possa honrá-lo. Então, o trabalhador é digno do seu salário. Não é um favor, mas é uma dignidade que ele tem. E o próprio Jesus está dizendo que é assim. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 14, as escrituras estão aí para você ver e entender. O apóstolo Paulo, que trabalhou tanto de dia e de noite para divulgar a mensagem da salvação da vida eterna para a humanidade da sua época, e deixou registrado as suas cartas, que o Espírito Santo levou ele a escrevê-las, para que chegasse até nós, para que nós aprendêssemos qual a vontade do Pai em todos os assuntos, e hoje sobre esse assunto de sustento dos homens na casa de Deus. Paulo instruindo a igreja lá em Corinto, como hoje nós estamos recebendo a mesma instrução, porque está na Bíblia. O apóstolo Paulo disse para aquela igreja lá em Corinto: assim ordenou também o Senhor aos que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Paulo tinha plena convicção, uma certeza inabalável, a tal ponto dele mesmo receber sustento para o trabalho dele para Jesus. Aí você fala: mas peraí, Jaime, a Bíblia não fala que o Paulo, ele tinha uma profissão? Tinha, né? Todo judeu tinha que ter uma profissão. Bom seria que todos aqui tivessem uma profissão, especialmente vocês jovens. Vocês precisam ter uma profissão.
saber fazer alguma coisa que vai sustentar a sua esposa e seus filhos lá na frente. Então, o Paulo, como um judeu, ele tinha uma profissão. Vamos lá ver se a igreja sabe. Qual era a profissão do apóstolo Paulo mesmo? Fazer tendas, fazer redes, por aí vai. Pode me dar aula, que eu estou precisando aprender. Então, ele trabalhava com as próprias mãos dele, muitas vezes. Às vezes a igreja, se é muito simplesinha, pobrezinha, pequena, ela não vai ter condições de sustentar o evangelista, o pregador, né? Então, provavelmente ele vai ter que ter o seu emprego próprio, e ele vai trabalhar no evangelho, e ele também vai levantar o seu próprio sustento. Aí você me pergunta, mas se ele pode trabalhar, levantar seu próprio sustento, por que ele precisa receber da igreja? Você não está entendendo. Se ele for levantar o seu próprio sustento, isso quer dizer que ele terá pouco tempo para levar o evangelho para as pessoas. Porque geralmente quem trabalha por aí nas empresas, eles pegam de manhã até a tarde. E à noite, eles vão para a sua família. Nossos presbíteros, temos 2 presbíteros aqui nessa congregação, eles não são sustentados pela igreja, e os 2 têm o seu trabalho, e os 2 chegam para ficar com suas famílias, e muitas vezes eles saem às noites para fazer o trabalho do Senhor. Significa que a família vai ficar sem eles. E a família reclama, que reclama. E a família sente, que sente. Mas então esse homem vai ser um marido ausente, um pai ausente, ele não vai estar com sua família. Isso é questão de equilíbrio, meus irmãos. É questão de equilíbrio. Se você tem uma esposa que é de Deus, que conhece a Deus, e umas crianças que estão aprendendo o caminho do Senhor, eles vão entender que dá para ficar um pouquinho sem o meu amor, meu maridão, e dá para ficar um pouquinho sem o papai, enquanto o papai vai fazer o trabalho de Deus. Mas nós não estamos apoiando esses homens que vai ficar o tempo inteiro, toda noite, fora da sua casa. Nós não concordamos com isso. Isso não é certo nem biblicamente, porque você não pode ser um pai ausente e nem um marido ausente. Mas abrir mão de algumas noites, sei lá, 1, 2 por semana, e fim de semana também, é possível. 11h21, você está com fome? Já estamos terminando. Não só de pão vive o homem, diz Jesus. Então, o apóstolo Paulo, ele disse, assim ordenou o Senhor. Quem é o Senhor? Quem é o Senhor? Você está tão cansado de saber disso, né? Jaime, quem não sabe Jesus é Senhor? Agora, deixa eu fazer uma outra pergunta chata. Jesus tem sido o Senhor da sua vida? Aí é outra conversa, né? Aí a conversa é mais... Você tem deixado Jesus controlar os seus atos, suas atitudes? Não, aí é outra conversa. Saber intelectualmente que Jesus é Senhor é fácil. Agora, deixar Jesus me mandar, me controlar, me guiar, e eu não fazer nada que Jesus não faria. Jesus não tiraria o dinheiro do seu pai lá na carpintaria, sim ou não? Jesus não tiraria esse dinheiro lá. Jesus não roubaria o seu pai, né? Pois é. E você, como discípulo de Jesus, também não pode fazer, né? Paulo disse claramente, foi o Senhor que ordenou que seja sustentado essas pessoas. Bom, uma vez que foi Jesus que ordenou, eu penso que nós podemos colocar um ponto final nesse assunto. E a igreja, estou falando para a igreja, tá, irmãos? E para a igreja entender que nós precisamos sustentar esses homens. Nós, entre aspas, porque na verdade quem sustenta esses homens é Deus. É Deus que sustenta esses homens.
E Deus é poderoso para nos sustentar. Fica tranquilo. Às vezes passa alguma situação difícil, que é normal todo mundo. Às vezes tem que fazer umas tendas, não tem problema, ninguém vai morrer por isso. Eu mesmo fiquei 8 anos lá em São Paulo, trabalhando por conta própria e trabalhando por evangelho lá em São Paulo. Eu montei uma mini distribuidora de alimentos, minha esposa me ajudou muito, meus filhinhos pequenos saíam comigo às vezes para aprender o ofício, e eu não morri por trabalhar 8 anos por conta própria e ainda dirigir a igreja de Deus lá em São Paulo, ajudar aquela irmandade. A gente não morre por isso não, só que a igreja perdeu muito do que eu podia fazer mais por ela, porque não tinha tempo, meu tempo era diluído, e aí não tinha condições. Então, o Paulo disse, o Senhor ordenou os que pregam o evangelho, que vivam do evangelho. Nossa, tem essa parte aqui, tinha esquecido dela. Paulo também instruiu Timóteo sobre esse assunto. Olha o que Paulo instruiu Timóteo, que era o evangelista, que recebia da igreja de Éfeso para fazer o trabalho. Só que ele não tinha tanta experiência. Nossos evangelistas que nós vamos ordenar, eles não têm tanta experiência. Mas eles vão aprendendo, Timóteo não tinha. Por isso eles precisavam ser ensinados, ajudados, discipulados. Ouça o que Paulo diz para a igreja lá de Éfeso, através da carta que ele mandou a Timóteo. Deve ser considerado merecedores de dobrado honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino. Os presbíteros que dirigem bem a igreja. Ué, mas tem presbítero que dirige mal a igreja? Tem, não tem? Pois é. O que faz? Deus faz, Deus cuida disso. Né? Bom, mas tem presbítero que não dirige tão bem a igreja? Não é porque ele não quer dirigir a igreja. Porque se ele tem o emprego dele, tem a empresa dele, como é o caso dos nossos dois presbíteros têm seu negócio próprio. Deus sustenta eles assim, com a empresa deles. E às vezes eles não podem cuidar bem da igreja, porque eles, além da igreja, que é a família de Deus, eles têm a família deles lá em casa, que nós já falamos como que as esposas vão chiar e como que os filhos vão chiar. É verdade? Então alguns não dirigem bem, mas não é por maldade. Alguns presta conta a Deus e é mesmo. Agora aqueles presbíteros que se afadigam na palavra, pregam, ensinam, leva, salva, edifica, discipula, e Deus sabe quem são eles, né? E esses presbíteros que trabalham mesmo, e Deus sabe, eles merecem um salário dobrado. É a expressão que está lá, né? São dignos de honorários dobrados. Interessante. Alguns acham que esses honorários aí é respeito. Eles merecem respeito, eles merecem palmas, aplausos. Há alguns que pensam assim, tudo bem. Mas há muitos que pensam, e até no dicionário, honorários tem a ver com salário. E Deus está dizendo que os presbíteros que trabalham bem, evangelistas que trabalham bem, diáconos que trabalham bem, eles são dignos de dobrados salário. Se a igreja vai ter condições de dar, eu não sei, mas que Deus diz que são dignos de dobrados salários, eles são. Tem uma expressão na Bíblia que diz assim: não amordace a boca do boi que debulha. Está lá em 1 Coríntios capítulo 9, a carta do apóstolo Paulo. E Paulo estava tratando de sustento na casa de Deus, de salário mesmo, como estamos tratando hoje. Aí o Paulo estava explicando que os judeus, quando colocavam o boi para trabalhar, o boi ficava rodando em círculo e eles pisavam o grão. E para esses bois não comer aqueles grãos, eles amordaçavam a boca do boi. E era uma crueldade.
porque o animal estava trabalhando para eles, dando lucro para eles, e o animal não podia comer para ter forças para trabalhar mais. Deus ficou indignado com essa atitude dos judeus e mandou essa para eles aí: não amordace a boca do boi que debulha, do boi que está pisando o grão, não faça isso. Deus preocupa com os animais. E aí, você está chutando muito seu cachorro lá em casa? Tratar os cachorros como ser humano também dá licença. Você foi para o extremo. Outro dia eu estava atravessando a Avenida Serrano ali, aí a mulher estava com um carrinho, uma senhora estava com um carrinho assim e tal, aí ela estava querendo atravessar, eu e ela também, e os carros passando, aí ela foi e tal, eu preocupado com aquela criança dentro do carrinho, né? Aí ela foi, atravessou, nós dois fomos, quando eu olhei lá dentro, o que tinha lá dentro? Brincadeira. Um cachorrinho no carrinho de bebê, só para me enganar e me irritar. Eu não tenho dinheiro de ficar irritado não, mas esse negócio dá no nervos. Você tem plano de saúde? Alguns aqui não tem. Eu não tenho plano de saúde, sabe? Mas eu não estou morrendo não, estou bem. Tem cachorro que tem plano de saúde. Aí eles vão dizer para mim: o problema é meu, o cachorro é meu. Eu falei: é mesmo, é um problema seu mesmo. Eu não tenho nenhum problema com isso aí não. Mas tudo bem. Então, isso tem a ver com a Bíblia. A máxima de Jesus é: o trabalhador, ele é digno do seu salário. Presbíteros, evangelistas, diáconos, que presidem bem, trabalham bem, são dignos do seu salário. A igreja não está fazendo nenhum favor para pagar esses homens para fazer o trabalho de Deus, nenhum favor. Eles merecem, eles são dignos, são trabalhadores, em última instância, quem sustenta eles é Deus. E finalizando, porque já deu 11h30, agora você está com fome de verdade, então, 2 desafios. Primeiro desafio: você que não concorda que homens devem ser sustentados para pregar o evangelho, levar o evangelho, você que não concorda, o desafio é: reestude a sua Bíblia. Faz um estudo desse verbete, sustento de obreiros na casa de Deus. Estude isso. Vai na Bíblia e fica só com a Bíblia. E aí você resolve essa questão entre você e Deus. Você que concorda, e se eu pedisse que a igreja nós levantássemos a mão, não estou pedindo, tá pessoal? Não vai no movimento meu, levanta não. Se eu pedisse para a igreja levantar a sua mão, se você concorda, eu estou pedindo para não levantar, eles levantam, deixa quieto. O ponto é, eu concordo, Jaime, mas minha pergunta é: você concorda intelectualmente? Ou você concorda de enfiar a mão no bolso e você tirar o dinheiro para sustentar esses homens? Porque dá o que ninguém vê, só Deus. Concordar é muito bacana, é até muito bonito. Mas saiba que Deus está te chamando se você concorda. E se você não concorda, Deus está te chamando também, pode ter certeza disso. Ele está te chamando para você dar um passo além, para você, quando os presbíteros nos chamar, para sustentar esses homens que nós conhecemos, suas esposas, seus filhos, que nós possamos dizer amém, com atitude, com o coração, e sustentar esses homens. Fechando nossa conversa, passou 2 minutos, você aguenta mais um, eu acho. Estive na casa de uma família da igreja, eu e minha esposa, umas 3 semanas atrás, mais ou menos, e nós estávamos lá conversando sobre alguns assuntos, e esse irmão deixou assim, vazar pelo canto da boca dele, que ele tinha um alvo no trabalho dele. Ele estava trabalhando muito,
estava armazenando dinheiro, economizando dinheiro. Ele tinha um alvo. E sabe qual era o alvo dele? Eu quero sustentar os homens de Deus que fazem o trabalho de Deus. Jamais vou esquecer isso. E era um irmão nosso, era uma família aqui da igreja. E eu pensei, que visão, que percepção, que coração para Deus. Os Estados Unidos, na América do Norte, os irmãos lá são ensinados o seguinte, que eu acho um belo exemplo também. Quando eles morrem, na herança deles, eles tiram uma parte para Deus e fala assim, entrega lá na igreja. Isso já aconteceu aqui na igreja do Olivo de Melo. Uma irmã faleceu, não quero falar o nome para não levantar a glória nem nada. A glória é sempre de Jesus, né? Cuidado com a glória. Mas essa irmã mandou que o filho dela trouxesse o dinheiro para entregar aqui para os homens de Deus. Coisa linda, né? Pode ficar em pé, por favor? Nós vamos fechar com a palavra de oração. E que Deus te dê entendimento dessas palavras. E me ajude também a ter um coração voltado para esses homens que servem o Senhor. Falemos com